Olá, eu sou Eldi Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta da Clínica Vida Mental e estou aqui para responder a sua pergunta vinda através do aplicativo Um Doutor. Então, o aplicativo Um Doutor, que está disponível nas plataformas Android e iOS, permite, facilita e agiliza esse relacionamento, essa conexão entre você que tem uma dúvida e quer uma resposta segura, personalizada, exclusiva, através de um profissional especialista da área que tanto está atualizado cientificamente, como também que faz a prática no dia a dia daquilo que está respondendo. Então você perguntou: é possível reverter os danos e os prejuízos sexuais dos homens que usaram ou estão usando drogas, desde álcool, cigarro até substâncias psicoativas? A pergunta ela é bastante ampla e eu tentarei dar respostas direcionadas. Nesse momento eu fico muito confortável para elaborar a sua resposta, porque eu tive o privilégio, a oportunidade e o prestígio de ser convidado pela doutora Alessandra Dil, muito especializada nas temáticas, tanto dependência química como sexualidade humana, e que é editora desse livro, Dependência Química e Sexualidade, onde eu e a professora Ana Carolina Schmidt, da nossa equipe Vida Mental, também participou da elaboração de capítulo aqui. Então, de fato, tanto o alcoolismo, como a dependência de tabaco, como de outras drogas, podem sim repercutir na saúde sexual masculina, desde levando a consequências como ejaculação precoce, ejaculação retardada, diminuição da sensação prazerosa, dificuldade de ereção, limitação para a manutenção da ereção. Estes são algumas das consequências que acontecem. E aqui a resposta começa sendo aparentemente até muito óbvia. Se o indivíduo está com queixa da sua saúde sexual e tem um histórico de uso de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, a prioridade do tratamento psiquiátrico é de tratar a dependência química para que este indivíduo, sem o uso de cigarro, álcool e drogas de abuso, e algumas vezes tem medicamentos, que tratado esta dependência química, ele estando sem o uso dessas substâncias por pelo menos 1 a 3 meses, se esses sintomas permanecem. Porque, felizmente, a maioria dos homens dependentes químicos, quando tratam e estão sem o uso de substâncias psicoativas, no curto e médio prazo, de 1 a 3 meses, já tem uma ótima resolução das queixas parciais ou múltiplas em relação à saúde sexual, que são queixas que variam, então, desde o interesse, a ereção, a manutenção da ereção, a ejaculação no tempo prazeroso e também essa experiência prazerosa na relação sexual. Então, dessa maneira, eu deixo muito claro que a prioridade fica o tratamento dessa condição. Provavelmente, essa resposta gera uma segunda dúvida, mas provavelmente vão ser usados remédios psiquiátricos no tratamento da dependência química. Sim, é verdade. Como, por exemplo, bupropiona no tratamento da dependência de tabaco, naltrexona no tratamento da dependência de álcool, carbamazepina no tratamento da dependência de cocaína, e assim vai. Sim, benzodiazepínicos no tratamento da dependência do álcool, como, por exemplo, diazepam, lorazepam. É verdade, sim, que vamos usar medicamentos na maioria dos casos. E a dúvida, então, passa a ser: mas os medicamentos psiquiátricos também não afetam a saúde sexual?
Isso pode acontecer ou não, só que como serão usados por tempo limitado, se ocorrerem efeitos na temática sexual, esses tendem a ser transitórios e os efeitos colaterais sobre a saúde sexual dos remédios psiquiátricos são comparativamente muito menores, muito mais viavelmente reversíveis do que do uso de substâncias psicoativas. E para aqueles casos que houve, por exemplo, no uso crônico de longo prazo de álcool, onde tenha tido prejuízos, por exemplo, na vascularização peniana. Esses casos são reversíveis. Nós precisamos sempre aí associar a nossa prática psiquiátrica com outras especialidades médicas, especialmente com urologista e com médicos da cirurgia vascular. Alguns desses casos, em composição e tratamento multiprofissional, pode sim ser reversível e, infelizmente, alguns poucos casos, de fato, não vai ter tido tempo de terem recebido o tratamento a um espaço temporal para que restabelecesse a sua condição de saúde sexual. Mas existem algumas possibilidades, como, por exemplo, de prótese peniana para casos avaliados individualmente pelo urologista. Então, sobre prejuízos da saúde sexual causados por drogas de abuso, eles podem, em sua maioria, felizmente, serem revertidos a partir do tratamento inicial da dependência química, num segundo momento com a retirada dos medicamentos, e tratamentos complementares podem ser necessários na parte psíquica, como, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, até para prevenir a recaída e a reinstalação desses sintomas de prejuízo à saúde sexual. E, na maioria das vezes, para casos mais graves, vamos precisar ter o trabalho conjunto, concomitante, em discussão com outros médicos, como, por exemplo, o cirurgião vascular. Dessa maneira, então, estou aí fazendo a sua resposta a partir aqui também de fundamentações no livro editado pela doutora Alessandra Dill, Dependência Química e Sexualidade. Ou seja, esta é uma explicação de otimismo. Uma explicação complementar é que, infelizmente, algumas vezes, as pessoas que fizeram uso e estão dependentes de substâncias psicoativas também passaram a ter prejuízo no bem-estar sexual em função de adoecimentos físicos que aconteceram durante a dependência química, como, por exemplo, sífilis, síndrome de imunodeficiência adquirida, e que muitas vezes a busca do tratamento para a temática sexual é a primeira oportunidade que essa pessoa está tendo do médico solicitar exames laboratoriais e de imagem. Nós temos, por exemplo, pesquisas mostrando na população que vive nas chamadas cracolândias de uma prevalência altíssima de sífilis e que precisa de tratamento, e sífilis, assim como várias outras doenças sexualmente transmissíveis, podem levar a prejuízos da saúde sexual. E também a dependência química aumenta a probabilidade de outros adoecimentos, além dos psíquicos, emocionais, mentais, adoecimentos também físicos, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, insuficiência hepática, alteração da função dos rins, alteração de colesterol, que também são fatores que repercutem na saúde sexual. Portanto, qual é o resumo dessa resposta? Infelizmente, várias pessoas, além do adoecimento da dependência química, desenvolvem adoecimento sexual concomitante, tanto psíquico como físico. Felizmente, quando estão disponíveis, aceitam ou mesmo recebem um tratamento involuntário ou compulsório, podem, a partir da resolução do tratamento inicial da dependência química, estarem com maior viabilidade do tratamento para a melhoria das condições de saúde sexual. Muito importante lembrar
que sempre essas condições, elas não terão resultados com tratamento simples. Teremos a necessidade, no mínimo, da participação do médico ou da médica psiquiatra, dos psicólogos e dos urologistas. Felizmente, a maioria dos casos tem boa resolutividade, mas infelizmente alguns casos não vão ter tido tempo de ter o tratamento no período que tinha viabilidade de bons resultados. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pela sua pergunta vinda pelo aplicativo Doutor. Por ele, além dessa resposta em vídeo, vou também colocar para você um texto explicativo e alguns artigos científicos que eu selecionei que podem responder bem a sua dúvida. Muito obrigado e um ótimo aproveitamento do aplicativo Doutor. Um abraço.